Fala pessoal, segunda parte daqui da conferência, onde a gente está fazendo as nossas previsões para a sexta temporada de Game of Thrones. E hoje eu estou aqui com Curitiba em peso, eu estou novamente com o Elton e agora com as convidadas especiais, Driele e Renata. As duas vão falar também as expectativas para a sexta temporada. Vamos começar com o Elton, ele vai dizer aí o que é que ele espera de Dorne. Fala aí, Elton. Tira teu microfone. Teu microfone. Teu microfone. Teu microfone. Pois então, o núcleo de Dorne foi muito criticado na última temporada, né? Isso por conta das mudanças feitas na série e que desagradou muito principalmente os fãs dos livros, né? Uma personagem que eu senti muita falta foi a Arianne Martell. Ela nos livros, ela tem uma diferença de pensamento do pai dela, o Doran, muito nítida. Isso gera uns diálogos muito bons, muito interessantes. E eu senti falta disso na última temporada. Eles tentaram passar esse papel da Arianne para Ellaria, mas para mim não convenceu muito. Um momento que dá pra gente perceber isso é no momento que ela age por conta própria, ela resolve matar a Myrcella e acaba entregando, inclusive de bandeja, o filho do Doran dos Lannister, né? Porque ele estava no barco junto com a Myrcella indo para Porto Real e ele, aqui tudo indica que ele vai ser entregue de bandeja para os Lannister. Eu acho que ela fez isso talvez com a intenção de fazer o Doran finalmente se coçar, porque ela, assim como a Arianne Martell, a ideia delas, tipo a Ellaria na série e a Arianne nos livros, né? Elas queriam que Dorne tivesse uma resposta mais enérgica ao assassinato, a morte do Oberyn, né? E o Doran não, o Doran quer levar as coisas mais na manha, ele é mais inteligente. Eu gosto muito do personagem do Doran nos livros. Já na série não mostrou muito esse lado dele que ele gosta muito de planejar tudo que ele tá, a vingança dele, que ele é uma pessoa bem ligada, que ele não é um covarde como muita gente pensa. Eu senti falta desse Doran mais jogador na série. Mas talvez na série eles possam tentar consertar isso na próxima temporada, porque foram vistos nas locações usadas para filmar Dorne os atores que interpretam o Varys e a Olenna Tyrell. Esses dois personagens eles sempre estão envoltos em muita picuinha, muita conspiração, e também estão sempre presentes em bons diálogos na série. Então eu acho assim que se esses personagens dialogarem com o Doran, vai finalmente mostrar essa faceta do Doran e vai ser interessante. Daí a gente pode pensar assim, o que esses dois atores estariam fazendo nas locações? Pode ser que eles estavam só visitando, pode ser também que eles estavam interpretando cenas para outro núcleo, né? Mas se for referente a Dorne mesmo, dá pra gente pensar assim, que o Varys estava lá para convocar Dorne para apoiar a Daenerys quando ela chegar para invadir Westeros. Já o caso da Olenna Tyrell, eu consigo pensar, é estranho imaginar o que ela vai estar fazendo lá. Eu consigo pensar numa possibilidade, que ela está lá negociando com Dorne a respeito da morte da Myrcella. Talvez
os Lannister têm pedido a ajuda dos Tyrell para resolver esses trâmites com Dorne, justamente para evitar mais derramamento de sangue. A princípio essa ideia parece estranha, principalmente para quem lê os livros, né? Nos livros, os Tyrell e os Martell, eles têm quer dizer, não exatamente as duas famílias, mas digamos assim, as duas regiões, Campina e Dorne, eles têm uma rixa antiga, porque são dois lugares vizinhos, e os povos, as pessoas dessas duas regiões vivem se digladiando, eles têm muita rixa. Então é difícil você imaginar que os Tyrell enviaram a Olenna, uma senhorinha, tipo, para dialogar algo com os seus principais rivais, né? Isso é estranho de imaginar no livro. Talvez na série talvez seja possível, porque não foi focado muito a rivalidade entre essas duas famílias. Mesmo assim, dá pra você pensar assim, mas Tyrell e Lannister, eles são inimigos, né? Mas a que tudo indica, né, nessa próxima temporada, eles vão, talvez por algum momentinho, eles vão fazer uma aliança, porque foi mostrado no trailer, inclusive, que o Jaime ele está reunido junto com o exército de Tyrell, cercando o septo de Baelor, muito provavelmente para libertar a Marjorie. A Marjorie está aprisionada dentro do septo de Baelor, né? Justamente porque ela participou, digamos assim, da mentira do irmão dela. E a tudo indica, tem um exército Tyrell ali cercando o septo junto com Lannisters. Mas a tudo indica, ela vai sair de lá por livre espontânea vontade, ela vai supostamente se converter à religião ali da Fé dos Sete. Ela vai ser uma jogada dela, né? Ela vai convencer o Alto Pardal disso. E a tudo indica, ela vai tentar trazer o Tommen pro lado dela também, para ficar mais pro lado da fé e tal. E eu acho que isso vai aumentar ainda mais o conflito dela com a Cersei. Uma vez que ela já vinha fazendo isso antes, né? De ficar as duas ali disputando o Tommen, né? E outro fato interessante é o Loras. O Loras também está preso e assim, ele foi escalado para aquela série do Punhos de Ferro da Marvel, né? Ele vai ser o personagem principal. Então, uma vez que ele foi escalado para ser o protagonista, é de imaginar que talvez ele seja cortado da série. Então pode ser que ou ele suma, ou ele morra, pode ser que ele morra, né? Porque ele também precisa ser julgado pela Fé do Sete. Então eu acho que nessa temporada Porto Real vai entrar em ebulição, assim, vai ficar uma briga entre a Fé dos Sete e a Cersei, entre a Cersei e a Marjorie. Em algum momento talvez os Lannisters disputam entre eles, os Tyrell disputam entre eles. No caso dos Lannister, a Cersei ela já estava muito louca, ela ficou ainda mais vingativa pela questão da caminhada da vergonha, porque ela teve que fazer aquela caminhada para expiar os pecados, ainda não é o julgamento dela, ela ainda precisa ser julgada. E então o Jaime, no momento ali do trailer, ele chega pra ela e fala: agora a gente tem que se preocupar com aquilo que é mais importante e tal. Ele tenta, ali, digamos assim, segurar um pouco, a impressão que me dá, e tentar segurar um pouco ali a onda da Cersei para ela não fazer alguma burrada. Então é por isso que eu acho, por exemplo, que daí eles vão tentar convencer, naquele momento em que os Tyrell estiver meio unido aos Lannister, eles vão tentar enviar a Olenna para Dorne para tentar, digamos assim, amenizar a situação, tentar negociar uma paz. Por isso que eu acredito que naquele momento em que os Tyrell estiverem aliados aos Lannister, eles vão tentar enviar a Olenna a Dorne para tentar negociar uma paz, para que as coisas, para que tudo não vire um banho de sangue. E eu acho que o Jaime vai se voltar pro tio dele, o Kevan Lannister, que foi mostrado na série rapidamente. Nos livros ele tem uma participação um pouco maior. Isso que eu estou falando agora é meio baseado nos livros. Eu acho que ele vai girar a mão do rei. Então ele vai, digamos assim, o Jaime vai confiar nele para cuidar da Cersei. Enquanto isso, o Jaime vai para Corre Hill, continuar o rumo que ele estava tomando nos livros. A gente sabe disso porque Corre Hill vai ser filmada nessa próxima temporada, é certeza isso. E esse núcleo de Corre Hill é o seguinte: o Jaime vai para as terras fluviais
para tentar acabar com os últimos focos de guerra, porque alguns lugares ali das terras fluviais estavam apoiando o Robb Stark na guerra ali dos Cinco Reis. Então tem algumas casas, alguns lugares ali que ainda estavam oferecendo alguma resistência, ainda estavam se rebeliando contra a coroa. O Jaime vai lá para lidar com isso. Então ele vai continuar nessa temporada isso que, tipo, para eles seguirem de acordo como está no livro, né? É interessante observar também que a Brienne, a essa altura do campeonato, porque eu acredito que vai ser assim, o Jaime ele vai passar, digamos assim, um pedaço da temporada cuidando ali dos problemas do Porto Real. Depois que ele passar, digamos assim, a encrenca pro Kevan, ele vai para Corre Rio para acabar com esses focos de guerra. Inclusive a gente sabe que os Frey vão voltar a aparecer nessa temporada, o Peixe Negro, outro personagem que vive ali naquela região e que todo mundo tá aguardando muito para que apareça na série é a Lady Stoneheart. Então, já que a Brienne e o Jaime, os dois, digamos assim, têm uma certa ligação ali com a Lady Stoneheart nos livros, pode ser que o fato deles se encontrarem na série pode ser, digamos assim, pode estar convergindo para que Lady Stoneheart apareça. Eu tenho um pouco de desconfiança, tipo, eu queria que ela aparecesse, e tenho acho que talvez 2% de esperança dela aparecer na série. Não sei se ela vai aparecer, mas existe então essa possibilidade dela aparecer, já que tudo tá caminhando para isso. E enquanto isso, em Porto Real, o Kevan vai tentar lidar ali com a Cersei, tentar controlar ela para ela não fazer nenhuma besteira, porque ela está cada vez mais neurótica. Inclusive, ela está agora com um capanga especial dela, que é o de montanha. E é claro, quando ela tiver a oportunidade, ela vai usar. E o Kevan vai tentar fazer esse papel aí, tentar frear a Cersei. Mas eu agora vou tentar especular algo referente aos livros, que pode se repetir na série. É um spoilerzinho aí dos livros, do epílogo dos livros, do último livro. E por exemplo, no trailer tem uma cena que muita gente não sabia o que era, que eram, pareciam crianças mal vestidas, assim, esfaqueando uma pessoa. Eu acredito que isso tem a ver com o que ocorre nos livros, que é o assassinato do Kevan. O Varys manda essas crianças matarem o Kevan para Porto Real, digamos assim, virar uma panela de pressão de vez. Porque ele poderia muito bem controlar a Cersei e agora ela tem caminho livre para ela fazer todas as loucuras que ela quiser. E nesse momento que ela bater de frente com os pardais, a gente não sabe se isso vai ocorrer depois do julgamento dela, antes do julgamento dela. Por exemplo, uma especulação que eu fiz aqui foi que o Loras pode morrer nessa temporada. Eu pensei o seguinte: de repente ele vai pelo mesmo caminho da Marjorie e se converte ali a Fera do Sete e entra ali para aquela, tipo, uma brigada religiosa ali de fanáticos, né? E eu fico pensando se nesse momento ele pode entrar em conflito com a Cersei, com o exército ali da Cersei, com o Zumbi, e possa morrer nessa batalha. Ou também ele pode exigir um julgamento por combate, uma vez que o Loras ele é um bom guerreiro, né? Ele pode escolher um julgamento por combate e a Fera do Sete vai escolher o campeão deles. Nisso, a Fera do Sete pode escolher um campeão conhecido, que seria um cara grandão que ninguém conhece. Então talvez esse cara desconhecido dele possa derrotar o Loras, matar ele. E talvez esse mesmo cara desconhecido representando a Fera do Sete pode tentar bater de frente, já que ele é grandão e tal, bater de frente com a Cersei, com o Zumbi de montanha. E aí pode ser revelado que esse cara é o cão e pode dar prosseguimento a um evento que todos os fãs estão esperando, né? Mas quem vai falar mais sobre isso é a Adrienne, né? Com o julgamento da Cersei, você pontas entre ela e a Fé, provavelmente ela vai escolher um de montanha para representá-la, porque também provavelmente o Jaime vai se ausentar de Porto Real para resolver o outro núcleo, as outras histórias.
e abre a margem, alguém apareça para representar a fé nesse combate. O zumbi representaria a Cersei, mas quem representaria a fé nesse combate? Os grandes entusiastas abrem margem para que o acerto de conta entre os irmãos Clegane aconteça justamente nesse momento, que o cão, na verdade, estaria vivo e em algum momento ele seria talvez convocado, voltasse para representar a fé nesse combate. Até as pessoas que são adeptas dessa teoria, eles chamam de Clegane bobo, é muito esperado. Mas a forma como ele encontraria a fé e representaria esse núcleo religioso é meio difícil pela série você acompanhar, porque o momento do cão foi justamente o que fica em aberto, a morte ou não dele depois do combate com a Brienne. Ele fica ferido, muito ferido, e ele fica moribundo e abandonado pela área, porque ela se recusa a dar o golpe final, o golpe de misericórdia. Então, na série, fica em suspenso o que aconteceu com ele. Parece, né, dá a entender que ele tá morto, ele não vai retornar e eles vão ter que voltar pro arco original dos livros. Tem muita coisa que tá muito diferente dentro da série, então não dá pra garantir. Mas quem gosta, quem é apaixonado pelo cão, quem tá esperando, seria a chance pra ele acertar de vez as pontas com o irmão, acertar as fichas do passado. Isso. Nos livros ele tá na ilha, a princípio dá a entender que ele seria aquele monge que tá manco, que ninguém sabe qual é o rosto, que tem o cavalo também dentro da ilha central, o cavalo e ninguém não aceita ser domado por ninguém, não aceita que ninguém leve, então não teria muito por que ele tá lá. Ele não teria chegado se não fosse pelo próprio Dor. Isso. Até porque tem todo aquele detalhe de como chegar na ilha silenciosa, tem uns trechos de areia movediça e tal, ele não chegaria o cavalo sozinho, nem tampouco levado por uma outra pessoa que não fosse o próprio Dor. Então a expectativa para a próxima série seria a retomada do cão. Ele representando a Fé dos Sete, isso, e daí o super combate com o irmão dele Montanha zumbi. Eu não sei se vocês viram, tem uma foto que o ator que interpreta o Montanha, ele postou uma imagem no Instagram dele, que foi uma arte de um fã, que é justamente essa luta dos dois. Eu vou botar a imagem aqui na tela para vocês verem. E ele pergunta: quem aí tá ansioso para ver essa luta? E justamente agora, tipo, tá meio que criou uma expectativa, né? Além das expectativas que a gente tem, ele postou essa foto, tá com 5 dias. Tem muita coisa, eles vão ter que dar muita volta, os produtores, para poder retomar o arco da série, porque está muito fora daquilo que o leitor comum estava acostumado. Para retomar isso, para ele voltar, tem que casar muita informação. Até a Brienne, para ela sair de lá, porque a Brienne ela termina com toda a rejeição, ela foi rejeitada pela área. A área permaneceu com o cão. Depois a Sansa também não foi com ela. Então tem muita coisa para amarrar para poder ter esse tempo dela voltar para o sul, encontrar com o Jaime, se ele fizer isso que a gente também está esperando, para poder retomar, para ter uma chance da Lady Red aparecer e a gente ter o arco principal daquilo que está todo mundo esperando, que é a grande expectativa. Voltar para aquilo que a gente leu nos livros, para aquilo que o leitor do Martin sabe que é o que vai acontecer. Não sei se eles conseguem, deve correr muito em 10 capítulos. Tomar tudo isso, fazer toda essa viagem do Jaime, fazer encaixar, conseguir trazer a Catelyn de uma forma que seja crível, que não fique totalmente abandonado, ela caindo de paraquedas dentro da história. 10 episódios é muito pouco, então vai dar muito trabalho para ficar de um jeito aceitável, porque que nem o Elton estava dizendo, a quinta temporada ela teve muita coisa legal, teve muita coisa surpreendente, a cena da Daenerys voando, o Drogon foi linda, mas teve uns fracassos gritantes para quem leu. Para quem talvez só acompanhou o seriado, não leu, por exemplo, nenhuma teoria, não acompanha outras coisas, não é tão decepcionante. Mas para quem leu pelo menos um pouquinho e sabia como que era a história, Dorne, por exemplo, é a maior decepção. Então tem muita coisa para consertar. E eles sabem disso também, porque teve muita crítica. Cada vez mais o Game of Thrones está deixando de ser só uma série televisiva, uma coisa que as pessoas só acompanham ali como novela.
Você vai na internet, tem muita coisa para você ler, tem muita coisa para você ver, tem muito detalhe para ser trabalhado. Abre margem para muita discussão, para muita teoria. E aí o telespectador já cada vez mais exigente daquilo que está sendo apresentado. Então, há alguns cortes, algumas adaptações de arte. Por exemplo, eu não acredito que eles vão levar o Rei de Martel, mas adaptar a questão do Tyrion, fazer algumas coisas que aconteceram, não são tão tristes de você ver, você que é leitor também, mas, por exemplo, as questões de Dorne, o arco da Brienne, que tá meio falhado, que ela tá totalmente sem sentido, ela ficou meio perdida, não tem como criar expectativa com ela, porque ela ficou sem o direcionamento. Ela não tem mais uma pessoa para salvar, ela não tem mais uma promessa para cumprir, se ela realmente matou o Stannis. Também acabou, ela não tem mais um grande objetivo de vida. Ela perdeu tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela lutou, foi tirado dela. Então eles vão ter que retomar muita coisa para ela voltar a ser um personagem que seja interessante dentro da série e que não seja abandonado. Então ela fica totalmente solta e também não tem muito sentido manter uma história com tanto destaque como foi dado para ela na quinta temporada, se for desse jeito. Exatamente. O meu maior medo dessa temporada é a quantidade de núcleos que tem uma história muito complexa. Porque se eles forem abordar todos esses núcleos dessa forma tão profunda que a gente espera, eu não como você mesmo falou, a questão dos episódios, né? 10 episódios de 1 hora. E pronto, temporada passada não teve nem tantos núcleos e tirou Bran, não tinha o núcleo de Bran. Nessa temporada vai ter o núcleo de Bran, Jaime e Cersei vão se separar, Tyrion e Sansa já é outro núcleo, aí tem a muralha, tem Arya, Daenerys. Daenerys tem 3 núcleos, que é Tyrion, Daenerys e Jorah procurando ela. Me dá medo de ficar muito raso e acabarem fazendo muito rápido as coisas, terem muitos cortes, tá entendendo? É o meu maior medo para essa temporada, é como eles vão conseguir fazer a coisa ficar nem muito rasa e nem profunda demais em alguns núcleos e perderem outros. Sim, porque tem toda uma expectativa que eles têm que atender das coisas que não foram tratadas nas outras temporadas, das pontas que ficaram soltas, mas tem aquilo que eles têm que trabalhar. Então, eles mataram praticamente todo o destino dos corvos no seriado. Então tem muita coisa que eles podiam fazer ainda sem inventar fora daquilo que é o cânone das Crônicas do Gelo de Fogo. Tinha muita coisa para ser trabalhada. E eles sabem que eles falharam com o espectador normal, com aquela pessoa que está acompanhando, ou ainda vai, ok, naquele tempo que a gente tem conhecimento a respeito das Crônicas de Gelo de Fogo, eles têm muita coisa para entregar para a gente tem muita expectativa com isso. Mas só o núcleo do Bran vai dar um trabalho para colocar tudo aquilo e fazer para a pessoa que não lê o livro entender quando ele está fazendo a leitura de quando é passado, quando é presente, quando é futuro. Tem a coisa da alegria. Então, é muita coisa para casar, para amarrar, entregar bem feito. Não fazer outra dorme, porque a gente não aguenta mais aquela cena. E agora a gente vai falar de outro núcleo, né, que vai ser adicionado, que é os Greyjoy, que Elton vai falar aí, que vai ser um núcleo totalmente novo e que é mais uma história, mais uma coisa, mais novos personagens, novas histórias. Fala aí, Elton, o que é que a gente vai ver dos Greyjoy? Então, esse núcleo das Ilhas de Ferro, ele é novo, ele vai ser novo na série, mas nos livros ele já existe desde o livro Festim dos Corvos, o quarto livro, né? E como que acontece tudo isso? O Balon Greyjoy, que é o pai do Theon e o pai da Asha, que na série é chamada de Yara, aí vai mais um spoiler, né? Ele morre em situações muito suspeitas, porque ele está numa tempestade, atravessando aquelas pontes de cordas, né? Que atravessam uma torre de uma torre para outra de Pike, e ele cai de uma dessas pontes e morre. E já no outro dia, o irmão dele, o Euron Greyjoy, aparece, ele seria o próximo na linha de sucessão. Isso porque a essa altura do campeonato o Theon é dado como morto, ele tinha sido capturado pelos Bolton, né? Então todo mundo achava que ele estava morto. Então ele que seria o herdeiro não estava sendo considerado morto, então o próximo na linha de sucessão seria o irmão dele, o Euron Greyjoy.
E esse cara aparece um dia depois da morte dele, né? Por coincidência. E eu aproveito agora para fazer um parênteses para explicar quem são esses irmãos Greyjoy, né? Porque são, se não começa a confundir, até os nomes são parecidos, né? Então são 4 irmãos. Tem o Balon Greyjoy, que é o pai do Theon e da Asha, né? Depois, vindo do mais velho para o mais novo, tem o Euron Greyjoy, que é esse cara que está reivindicando o trono, o trono das Ilhas de Ferro, que é o Euron. Ele não é muito bem visto nas Ilhas de Ferro, porque ele pilantrou uma vez com o irmão dele, ele pegou, engravidou a mulher do irmão dele, do Victarion, e o Balon achou melhor expulsar ele das Ilhas de Ferro. Então ele falou assim que enquanto ele fosse vivo, o Euron não poderia voltar para as Ilhas de Ferro, ele estava exilado. O próximo irmão seria o Victarion. O Victarion é o contrário, ele é um cara muito bem visto nas Ilhas de Ferro, ele é admirado, ele é temido, ele é um bom líder, um bom navegador, um bom guerreiro. E depois dele tem o Aeron Greyjoy, ele é um sacerdote ali das Ilhas de Ferro, daquela religião ali do Deus Afogado. Ele é um tanto fanático, ele leva muito a sério as tradições ali das Ilhas de Ferro, e quando ele vê que o Euron pode subir no trono, ele acha que não ultraja, ele não acha que um cara que ficou tanto tempo distante das Ilhas de Ferro, que traiu o próprio irmão, que, digamos assim, é suspeito de matar o outro irmão, então ele não acha que um cara desses, que não respeita a religião deles lá e tal, que um cara desses possa ser líder máximo ali das Ilhas de Ferro. Ele quer o Aeron, ele quer que o Victarion seja o líder das Ilhas de Ferro, né? Então o que ele faz? Ele reúne uma assembleia de homens livres, que é tipo uma reunião com os principais. É uma coisa que não acontecia há muito tempo nas Ilhas de Ferro. Ele reúne os principais líderes ali das Ilhas de Ferro e eles vão escolher o líder deles. Então, como que funciona essa Assembleia das Ilhas de Ferro? Chega o cara lá, ele acha que pode ser líder máximo das Ilhas de Ferro, e ele faz a proposta dele. Daí eles vão ver pela reação dos outros líderes se aquele cara é apto ou não para ser um líder das Ilhas de Ferro. E no fim dessa Assembleia, o público ali, os líderes ficam divididos entre o Victarion e a Asha. A Asha não deveria estar participando dessa Assembleia de Homens Livres, porque ela é mulher, né? O Westeros, e principalmente as Ilhas de Ferro, são muito machistas, eles não deixam uma mulher liderar, ainda mais ali nas Ilhas de Ferro, mas a Asha, principalmente nos livros, ela é muito foda, então ela chega ali e ela fala assim, essa guerra das Ilhas de Ferro contra o Norte foi um barco furado, não levou a lugar nenhum, só serviu para um monte de gente morrer e tal. Então ela faz ali a proposta dela, conquista muitas pessoas, e a galera fica dividida entre o Victarion e a Asha. E esse momento nos livros é um dos momentos que eu mais gostei, assim, essa assembleia de homens livres. Eu quero que esse evento seja muito bem retratado na série, pelo menos esse momento, né? E o que acontece depois? Então, a galera está dividida entre o Victarion e a Asha, e chega o Euron também com a proposta dele. Ele chega com um berrante e fala: esse berrante aqui, eu peguei lá nas ruínas da antiga Valyria e ele serve para domar dragões. Então, qual que é a proposta dele? Ele quer usar esse berrante, ele quer ir lá para Meereen e usar esse berrante para roubar os dragões da Daenerys e transformar a Daenerys na esposa dele. Então ele faz essa proposta e é claro que os homens lá das Ilhas de Ferro apoiam ele, porque ele diz assim que ele quer usar os dragões para conquistar o Westeros. E nisso ele consegue o apoio de toda a galera das Ilhas de Ferro. E no fim de tudo, o plano do Aeron não dá certo, porque o Euron acaba sendo o cara que conseguiu o trono ali das Ilhas de Ferro. E nos livros depois disso acontece também o seguinte: o Euron chega pro Victarion e fala assim, pega o berrante e vai na frente da nossa frota
vai tocando horror lá, e quando você chegar em Meereen, você conquista lá tudo, doma os dragões, depois a gente chega para te dar um apoio. E é a partir daí que eu tenho medo do que pode ocorrer na série, porque vai ser muito difícil o Victarion participar da série. Existe uma chance pequena, eu acho, de uns 20%, assim, do Victarion participar. Existe uma chance muito grande dele ser cortado da série, assim como muitos outros personagens foram cortados. E quando isso ocorre, a série pega tudo, quando um personagem importante é cortado, eles pegam tudo aquilo que ele ia fazer e passam para outro personagem que já existe na série. E existem boatos. Quem vai fazer o que o Victarion faz nos livros, mas na série vai ser o Tion. Por que eu não gosto disso? Primeiro porque ele é o herdeiro das Ilhas de Ferro, né? Nos livros, todo mundo achava que o Tion tava morto. Mas na série, se ele aparecer lá, provavelmente eles vão... Se ele aparecer nas Ilhas de Ferro, ele vai ser o herdeiro. Mas aí muita gente pode estar pensando assim, mas se eles não deram atenção pro Euron, que era o sucessor, eles também podem não dar atenção pro Tion, né? E beleza, isso faz sentido. Mas o problema é que, mesmo que o Tion pegue o lugar do Victarion, o Victarion é um tipo de cara que ele é um bom comandante, ele é o tipo de gente que a galera quer seguir, é um cara forte e tal, temido, admirado. E o Tion não é assim, principalmente agora que ele foi torturado, ele tá, tipo, ele tá muito ruim da cabeça, então ele já nas temporadas anteriores, a galera das Ilhas de Ferro já deixou claro que não gosta muito do Tion. E mesmo assim o Tion não tem também ele não manja muito de como comandar uma frota e tal, ser um comandante de navios, né? Então eu acho que isso está me cheirando a lambança. Outra hipótese é que a atriz que interpreta a Yara e o ator que interpreta o Tion, eles foram vistos na locação usada para filmar a Cidade de Volantis. A Cidade de Volantis fica lá em Essos, então faz sentido que eles possam, por exemplo, tá ocupando o lugar ali do Victarion, né? Já que essa cidade fica em Essos. Talvez aí faria um pouco mais de sentido a Yara ir junto com o Tion para ocupar o lugar fazer o que o Victarion deveria fazer. Mas mesmo assim, o Victarion é um personagem assim, que eu gosto muito nos livros. Eu acho que é um personagem interessante e forte. Eu acho que ele vai ter que passar por um momento de redenção nos livros, e eu não queria ver ele fora da série. E como eu disse, toda vez que a série faz isso de cortar um personagem e passar as funções dele para outro, isso nunca se encaixa muito bem. Então eu fico com o pé atrás com isso. Eu fico meio receoso com isso. Eu tenho medo que Dorne se torne que as Ilhas de Ferro se tornem uma segunda Dorne na série, assim. Beleza, Elton. Então a gente já sabe o que esperar dos Greyjoy. Assim como tu falou, também tenho esse medo de ser um Dorne 2. Que eu lembro até que falei que, por mim, na outra temporada, podiam ter dito Jaime foi pra Dorne, Jaime voltou de Dorne. Eu espero que não precise dizer isso, de Tion foi para as Ilhas de Ferro, Tion voltou das Ilhas de Ferro. Eu espero que seja um núcleo bem trabalhado. É a esperança que eu tenho de ver esse núcleo também construído e essas cenas que a gente espera com uma Assembleia dos Homens Livres serem bem feitas. Então é isso, gente. Essa foi a parte 2 da nossa conferência. Vai ter uma parte 3 também, onde a gente vai falar do que acontece lá em Essos. Tem Arya, tem Tyrion, tem Daenerys, tem a viagem de Sam também, que a gente vai falar aqui. Então assinem o canal para vocês não perderem essas conferências. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Valeu!